eu falei com vocês sobre a dor da cervical, né? Eu falei da nossa postura, do nosso pescoço, dessa relação tecnológica que todos estão muito focados no celular, mas falei das disfunções que ocorrem, né? O que é a carga sobre o nosso pescoço, mediante a gente ficar na má postura. Mas, novamente, uma má postura, ela vai gerar uma alteração no nosso corpo. E aí eu volto a dizer para você, tudo em nosso corpo está interligado. Eu estou dizendo, mas eu tenho certeza que você já sabia disso. Você já sabe disso. Porque você sabe que quando a sua mente, quando você acorda triste, quando alguém te magoa, ai, você fica abatido. Em Goiás fala abatido, fica triste, fica apático. Então, acaba que o psicológico ficou ruim. E às vezes esse psicológico ficando ruim vai gerar alterações hormonais, porque o psicológico está interligado com o nosso encéfalo. E ali no encéfalo e alguns órgãos vitais que nós liberamos hormônios que podem gerar tanto tristeza quanto felicidade, bom humor, motivação, vontade de seguir a vida. Então, a nossa relação, voltando para a relação física, a relação do nosso pescoço está interligado com o crânio, né? Porque o pescoço, a coluna cervical sustenta o crânio, mas está interligado com o nosso tórax. Mas o tórax está interligado com os membros superiores. O tórax dentro da nossa caixa torácica está relacionado, está intimamente ligado com o principal músculo da respiração, que é o diafragma. E é dentro desse músculo que, quando ele não funciona de forma correta, acaba que ele não mobiliza, ele não movimenta as vísceras. E se não movimenta as vísceras, acaba que você pode ter uma constipação intestinal, você pode ter uma gastrite, porque você não está liberando os hormônios corretos. E aí, essa relação de você ter uma má postura também vai gerar uma dor na sua coluna torácica, ali na base da nossa escápula, que é essa asa, e que às vezes essa dor ela é tão forte que ela vai para frente do seu peito. Mas está tudo relacionado com a sua coluna torácica. É o nervo da coluna torácica que está jogando uma dor ali pro seu peito. E às vezes a pessoa pode até pensar, será que eu estou infartando? Mas aí eu volto para o lado psicológico. Quando nós estamos muito ansiosos, quando nós estamos depressivos, ou quando você está ansioso, depressivo, acaba que você vai tendo uma taquicardia, um aumento dos batimentos cardíacos. Depois você pode ter uma sudorese. Você pode ter a pessoa que está ansioso demais, está preocupado demais. Geralmente a ansiedade, quando ela é patológica, é que você está lá no futuro. A coisa está acontecendo hoje e você já está pensando, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e talvez não vai acontecer nada. Mas aí gera toda essa relação da ansiedade e você tem taquicardia, você tem dor no peito, você tem sudorese, você tem falta de ar. Você pode até ter um mal-estar, você pode até desmaiar. Chegar a um desmaio, por quê? Porque a sua ansiedade gerou isso. E aí eu volto, a gente está falando, eu tô descendo para você entender. A nossa cabeça,
está relacionado, a nossa mente está interligada com a nossa parte física, a nossa parte física está interligada com as nossas vísceras. E se você descer mais, muitas pessoas, eu vou dar um exemplo vivo de muitas pessoas que têm uma dor nas costas, aquela dor não passa. E aí ele fala, eu tenho uma dor lombar. Aí ele chega para eu, fisioterapeuta, para eu avaliar, e eu vejo que um dos lados daquela região lombar dele tá quente. E aí eu começo a conversar com aquele paciente, ou conversar com você, e você me diz, eu quase não tomo água. A maioria das pessoas, e muitas vezes idosos, a maioria não, uma grande parte de pessoas não tem o hábito de ingerir líquido, não tem o hábito e não tem consciência que ele pode gerar uma doença renal. Uma doença renal, quando ela se torna crônica, repetitiva, você tem uma infecção urinária num mês, no outro mês repete a infecção urinária, depois repete outra infecção ali. De repente, essa infecção que estava na sua bexiga, que estava no seu canal urinal, ela sobe pros rins. E aí, nos rins, eu falei que é uma infecção, então é uma bactéria que subiu. E se ela subiu para os seus rins, ela vai ficar lá, quietinha, matando seu rim silenciosamente, caladinha. Porque as doenças renais, não é só as doenças renais, a maioria das nossas doenças, elas são silenciosas. Quando nós percebemos, quando a gente sente que tá nos limitando, aí a gente vai ao médico. E aí vem o diagnóstico. Você não tem problema na coluna. Você está com uma patologia no seu rim. Você está perdendo o seu rim. Você só tem um rim agora. E apenas um rim, você vai trabalhar mais para liberar as toxinas. Porque os rins é que filtra, né? Todas as nossas toxinas. Então, você vai ter que trabalhar muito mais. E se você trabalha muito mais, outros órgãos também vão ter que trabalhar mais. Aí, o que acontece? Aí eu volto lá para as pernas. Um rim que não funciona bem, você vai ter edemas. Você vai ter edemas nos membros inferiores. Aí, esse edema, se ele persiste também, porque o rim não está funcionando, acaba que ele começa a provocar outras alterações circulatórias. E essas outras alterações circulatórias limita bombear essa água que está parada. Essa água parada na sua perna, nas suas pernas, ela vai... Quando essa água aí para as proteínas que estão ali na água. Proteínas, íons, macromoléculas, são coisas que precisam dos linfonodos, daquelas ínguas, para passar, para filtrar. E você não tem esse bombeamento. Então, tudo, querido ouvinte, está